Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí, galera, primeiramente, bom dia, segundamente, aoba. Senhores, hoje nós vamos falar sobre a América Portuguesa no século XVIII. E América Portuguesa no século XVIII, então a gente vai estar falando, obviamente, do ciclo do ouro, mas isso vocês já sabem. Então, bora começar. Sociedade em êxtase. Os bandeirantes, eles começam a descobrir ouro no sertão brasileiro. E essas entradas e essas bandeiras que aconteceram no território brasileiro foram fundamentais para que houvesse a exploração do ouro no Brasil. E, em consequência disso, foram fundamentais também para que esses bandeirantes eles pudessem promover o processo de interiorização brasileira. Esse processo vai ser, então, muito importante para que a população comece a ir mais para o sertão e deixar de ficar tanto no litoral brasileiro. A notícia da descoberta de ouro se espalha e a população começa a se mudar para as regiões onde haviam encontrado ouro. O sertão brasileiro vai começar, a partir de então, a ser ocupado de fato e vai haver uma cobrança de impostos da coroa, uma cobrança de 20% de imposto, 1/5, que é aquele imposto que vocês já conhecem, do quinto e tal, sobre todo o ouro minerado na região. Na verdade, vai ser sobre todo o comércio da região. O ouro é simplesmente aquilo que dava mais imposto para a coroa. Em 1702 será criada a Intendência das Minas, que fiscaliza os impostos e distribui as jazidas na região aurífera. Não era apenas chegar e minerar, você tinha que ter uma lavra, né? Você tinha que ter uma permissão por escrito da Intendência das Minas de que você poderia minerar naquela localidade. Em 1720, devido à sonegação de impostos, será criada as casas de fundição, que vão extrair o quinto direto na fabricação das barras e vai proibir a circulação de ouro em pó dentro da colônia. Isso para evitar a sonegação de impostos. De 1735 a 1750 vai ser criado o imposto de captação, que é um imposto de 17 gramas de ouro por escravo, ou seja, você vai pagar por cada escravo que você tem na região mineradora. Isso é claramente uma das formas de você, novamente, evitar a sonegação de impostos, que, diga-se de passagem, era muito frequente. Além disso, havia o direito de entrada, que era uma taxa sobre a entrada de qualquer produto que fosse ser vendido na região aurífera. Porque agora começa a surgir a figura dos mercadores, das pessoas que manufaturam produtos e vão colocar esses produtos à venda na região aurífera. Já que nessa região era muito mais difícil de você conseguir qualquer tipo de produto. Senhores, aqui embaixo a gente vê um exemplo de barra de ouro da época. É interessante vocês notarem que você tinha ali o selo português, um número de série e a data que essa barra ela foi forjada. Claro, isso tudo era adicionado nas casas de fundição, eram elas que tinham essas prensas com selos e tudo mais. Novamente, tudo isso é para evitar sonegação de impostos. Nessa imagem, a gente consegue ver alguns elementos muito interessantes sobre como era extraído esse ouro. O ouro, ele era um ouro de aluvião, ou seja, era um ouro que era extraído principalmente das fontes de água, rio, córrego, cachoeira, etc. E eram extraídos pequenos pedacinhos de ouro que estavam basicamente indo seguindo a correnteza, né? E muitas vezes vai se utilizar peles de animais para capturar parte desse ouro. Sobre a estrutura colonial mineradora, havia a Câmara do Dízimo, que vai ser criada em 1750.
que vai cobrar aí uma cota de 100 arrobas de ouro por ano, aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano. Quando havia um movimento de sonegação muito grande, era instituído uma derrama. Foi instituído poucas vezes, na verdade. Não era tão comum. Era muito mais comum você ter as pessoas ameaçando uma derrama do que ela realmente acontecendo. O que era a derrama? Era uma cobrança compulsória dos impostos atrasados. Ou seja, os fiscais iam na sua casa e pegavam em produtos ou em estoques de ouro que você tivesse acumulado na sua casa a quantidade de impostos atrasados. Aí a gente entra na questão do povoamento das minas. E assim, diferente do ciclo do açúcar, aqui você vê uma sociedade muito mais diversificada. Porque você tinha grupos de pessoas que prestavam serviços gerais, você tinha também uma quantidade significativa de comerciantes de tudo quanto é tipo de produtos, e isso é muito diferente do que você tinha no ciclo anterior, que é do açúcar. Para que tudo isso fosse possível, houve a mudança de capital. A ideia era que colocasse a capital do Brasil em uma cidade portuária que fosse o mais próximo possível da região que estava dando mais lucro. No caso, foi escolhido para isso a cidade do Rio de Janeiro, que tem um porto excelente e, ao mesmo tempo, ficava bem próximo à região das Minas Gerais. Bom, senhores, por hoje é só. Tchau, obrigado!